Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Paulo, e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem especial para você. E nessa aula de hoje nós temos alguns objetivos, na verdade um único objetivo, e que você compreenda as grandezas físicas que estão presentes dentro de uma onda. Pessoal, grandeza física, você deve se perguntar, professor, mas o que é uma grandeza física? Olha que interessante. Grandeza física é uma medida física. Então, quando você ouvir falar em grandeza, saiba que nós estamos falando de uma medida. Então, hoje, nós vamos entrar um pouquinho na matemática das ondas. Porque na aula anterior, você estudou os princípios básicos de uma onda. Você viu que existe uma onda mecânica que não se propaga no vácuo. Você viu que tem uma onda eletromagnética que consegue se propagar no vácuo. Você viu ainda que uma onda ela é uma energia que viaja, mas não leva matéria. Tá lembrado disso? Então, vamos lá? Olha só, vamos trabalhar. Pessoal, ainda para essa aula, eu espero que você, estudante, você da segunda série, eu espero que você tenha um domínio da matemática básica. Você tem que dominar um pouco a matemática básica. Operações, multiplicação, divisão. Eu espero que você aproveite ao máximo essa aula e para isso você tem que ter um conhecimento da matemática, principalmente da matemática elementar, que é a matemática básica. Então vamos lá, pessoal. Olha só, um exemplo bem simples que eu quero trazer para você é o seguinte. Pessoal, eu pego as cores. Quando você olha os objetos, com certeza, olhe na sua casa. Você vai ver diferentes cores. Você sabe que a luz visível, todas as cores são ondas. Então ali você tem as cores representadas na sua casa. Então o que acontece? A luz vem da lâmpada e ela é a luz branca. A luz branca ela é composta por todas as cores. Você sabia que a cor que você enxerga é a cor que a matéria não absorve? Se você olha o meu jaleco e vê azul, é porque a luz branca vem e a luz branca tem todas as cores. Então, o vermelho, esse jaleco absorve, o amarelo, ele absorve, e o azul, ele não absorve. Aí ele volta para você. E aí você olha e você vê esse objeto azul. Então, você enxerga a cor que a matéria não absorve. Beleza? Então, o que acontece na sua casa? Você tem o verde, você tem o azul, você tem o vermelho, o amarelo. Qual é a diferença entre essas cores, se todas as cores são ondas? A diferença, meu querido aluno, é que o amarelo ele tem uma frequência diferente da frequência do azul, que diferente da frequência do verde. Ou seja, cada cor tem uma frequência de oscilação. Eu quero que você pense na frequência como repetição. Então ela fica ali oscilando, isso é frequência. Beleza? Então, vamos lá, vamos desvendar os mistérios, pessoal, dessa parte de frequência, dessa parte de período, nós vamos falar de período e também nós vamos falar de comprimento de onda. Pessoal, mas vem cá, olha só essa figura aqui, ela é bem importante. Vou mostrar aqui para você os elementos que compõem uma onda. Pessoal, uma onda, na parte superior, nós chamamos de crista. Aliás, eu quero fazer o mais simples possível. Uma onda é uma energia que viaja. O som é uma onda. A luz é uma onda. Como é que você estuda de uma maneira bem simples? Ora, a física, ela idealizou uma onda como se fosse uma onda numa corda. Você pega uma corda, estica e você começa a perturbar a corda. Então você vai produzir uma onda. Essa é a melhor maneira de você estudar uma onda, uma maneira pedagógica. Então, você representa uma onda através dessa figura. No ponto mais alto, esse ponto mais alto nós chamamos de crista. O ponto mais baixo nós chamamos de vale. Pessoal, nós temos algumas grandezas. Por exemplo, o período de oscilação. O período é o tempo que a onda demora para fechar uma oscilação. Aliás, aproveitando, porque não existe a física da segunda série, não existe a física da primeira, existe a física. Período em física é o tempo de um ciclo. E no caso da ondulatória, então, o período é o tempo que ele demora para fechar uma oscilação.
Existe também uma grandeza chamado comprimento de onda. O comprimento de onda, pessoal, de uma maneira bem simples, é uma distância que não tem um lugar fixo na onda. Ela é uma distância que compreende uma crista cheia mais um vale cheio. Então, olha só nessa figura. Se eu pegar esse ponto como referência, ó, uma crista cheia mais um vale cheio da lambda, tá? Se eu pegar a partir de crista, pode somar, você vai ter uma crista cheia mais um vale cheio. Então, isso é o comprimento de onda. É uma grandeza muito importante. Pessoal, nós representamos o comprimento de onda por uma letra grega chamada lambda. Um Y de ponta cabeça, né? Eu adoro falar essas coisas, um Y de ponta cabeça. Pessoal, é uma letra grega chamada lambda. Então, tenha em mente, o tempo que ela demora para fechar um ciclo é o período. A frequência é repetição. A quantidade de ciclos que ela faz por um certo tempo é a frequência, é repetição. E ainda nós temos um comprimento de onda, que na verdade é uma distância de uma crista cheia mais um vale cheio. Cara estudante, se você ainda pegou essa ideia, olha só, vamos ainda falar um pouquinho mais do lambda. Essa distância, ela está atrelada ao período. Olhando bem direto para você, se você compreendeu que período é o tempo de um ciclo, você sabia, imagina lá, a onda está na crista, está aqui em cima, na crista, a energia está aqui. Ela oscila, vira um vale, depois volta. Então, fechou um período. Você sabia que no tempo de um período, a energia anda lambda? A cada período, a energia vai se propagar lambda. Isso é uma ideia, pessoal, bem importante para você. Eu sei, né? Você deve estar pensando, professor, você está me falando coisas que eu nunca vi. Pois é, pessoal, mas é a maneira pedagógica que a gente tem de você calcular velocidade. Depois nós vamos calcular velocidade de onda. Cara, nós vamos desvendar, vamos poder quantizar as medidas que estão presentes numa onda. Então, isso é bem importante. Pessoal, é claro que se você pegou isso, vamos pensar um pouquinho ainda na frequência. A frequência, como eu já mencionei, ela é repetição. É o número de vezes que algo se repete no intervalo de tempo. É o número de ciclos que algo acontece em intervalo de tempo. Pessoal, a medida de frequência é dado em Hertz, em homenagem a um físico chamado Henrik Hertz, tá, pessoal? Esse cara foi sensacional. E assim, ele foi homenageado. Então, quando você fala em Hertz, você está falando de frequência. Eu sei que você escuta rádio e lá o locutor, ele tá, né, com aquela voz bem bacana dele, ele tá fazendo a sua propaganda, de repente ele fala o seguinte, ele vai dar a frequência da onda daquele rádio. Pessoal, ele fala assim, ondas médias, 1350 MHz, kHz. Pessoal, Hertz ele está te dando a frequência de oscilação. A informação do rádio está vindo numa onda com determinada frequência. E para você ouvir aquela rádio, para você pegar aquela informação, você tem que pegar o teu rádio, que ele é um receptor de ondas, e você vai ter que colocar na mesma frequência. Daí você vai captar o sinal. Beleza? E é claro, né, pessoal? Se você pegou isso, vamos aplicar um pouco os conceitos que nós vimos? Ó, aqui eu trago para você um exercício bem simples. Ele fala assim, o beija-flor, pássaro típico do continente americano, encontra a sua maior biodiversidade no Brasil. No Paraná, é comum pessoas terem em suas casas bebedouros exclusivos para que essa bela espécie venha diariamente visitar as suas casas. Uma das belezas de um beija-flor é o fato de parecer que ele paira no ar, né? Ele plana, ele fica batendo as asas e ele para no ar. O grande futebolista brasileiro, Dadá Maravilha, em referência à sua grande habilidade em fazer gols de cabeça, brincava que só ele, o helicóptero e o beija-flor podiam parar no ar. Pessoal, e agora ele segue. Considerando que esta ave bate as suas asas cerca de 4.800 vezes por minuto, qual é a frequência em hertz desse movimento? Pessoal, você terá um tempo. Ei, pense no que nós mencionamos na aula. Frequência é repetição, é o número de vezes que algo ocorre por um certo intervalo de tempo. Tente equacionar e depois nós vamos retornar para corrigir esse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Eu tenho certeza que você que está prestando muita atenção na aula, você sabe que para você solucionar esse exercício ele é bem simples. O beija-flor, ele bate suas asas 4.800 vezes a cada minuto. Pessoal, frequência é repetição. Então, é o número de ciclos que algo ocorre dividido pelo tempo. Se você sabe que ele bate 4.800 vezes, você pega 4.000 e divide pelo tempo. Só vale destacar, se você quer a unidade de medida em hertz, pessoal, o tempo deve estar em segundos. Isso é importante. Então, o que você faz? Como a cada minuto você tem 60 segundos, então você vai pegar 4.800 e vai dividir por 60. Se ele bate 4.800 vezes por minuto, pessoal, ele vai dar como resultado 80 Hz. Lembre-se, Hertz é repetição por segundo, tá? Por isso que a gente transforma em segundo o tempo para que a unidade seja Hertz. Então, esse beija-flor,
Se ele bate 4.800 vezes por minuto, ele está batendo 80 vezes por segundo. Mas batida por segundo, repetição por segundo, nós chamamos de hertz. Beleza? Pessoal, se você pegou essa parte, vamos falar de algumas curiosidades da frequência. Pessoal, frequência. A frequência ela está presente em todos os lugares no nosso dia a dia, inclusive em nós. Pessoal, para ter frequência, algo tem que se repetir. Frequência é repetição. Você tem teu coração. O teu coração ele fica batendo, ele fica completando ciclos. Então você tem uma certa frequência cardíaca. Aliás, a medicina utiliza os conceitos da física para saber se está tudo ok com o seu coração. Vale destacar, né, pessoal? Vocês são jovens, mas na sua família, fale para o seu pai, para sua mãe fazer fazer exames, fazer um check-up. Isso é importante, né, pessoal? Você não procura um médico só quando você está doente, tá? Então é bem importante você ir visitar o médico de tempo em tempo, não é verdade? Um outro detalhe, pessoal, a frequência. Pessoal, olha só que interessante. A baleia, olha que interessante. A baleia azul possui um coração gigante, pessoal, gigante. Mas você sabia que ela faz, no coração dela, ela bate apenas 2 vezes por minuto? Que curioso. Então a frequência de batimento cardíaco da baleia é ridícula, é muito baixo. Mas também, né, imagina o tamanho do coração da baleia. Mas, pessoal, olha que curiosidade, até onde está a frequência? Isso é bem importante. É claro, se você pegou isso, pessoal, mais ainda uma aplicação. Você tem lá o motor de automóvel, pessoal, ele funciona, né, empurrando pistões. Pessoal, ele tem um ciclo que ele completa. E quando você acelera, ele aumenta o tempo, ele faz mais rápido, essa é a palavra, né? Então você acelerou, ele acaba girando mais rápido, tem uma frequência de rotação. Veja aonde está a frequência. E é claro, pessoal, isso aqui é importante para vocês. Isso aqui é bem importante. Período e frequência estão interligados, estão atrelados um ao outro. Então o que acontece? Se você pegou que período é o tempo de um ciclo, frequência é o número de ciclos que o número de vezes que algo ocorre por intervalo de tempo. Pessoal, dá para provar, a frequência é o inverso do período. Você pega lá 1 sobre período da frequência. Você pode trocar de lugar. Se a frequência é 1 sobre período, o período também é 1 sobre frequência, tá? Isso é bem importante. Vale destacar que o período é medido em segundos e a frequência é medida em hertz. Lembre-se, hertz é ciclo por segundo. E se você pegou essa parte, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, basicamente, você compreendeu que nós temos algumas grandezas físicas dentro da ondulatória. Período, frequência e comprimento de onda. Pessoal, mais uma vez, o comprimento de onda, ele não tem um lugar fixo na onda. Mas você tem que lembrar, ele é uma crista cheia mais um vale cheio. Isso é o que nós chamamos de comprimento de onda. Aí você estudou que existe um tempo especial, que é o tempo de um ciclo, que nós chamamos de período. Ainda você viu que o número de ciclos que ocorre no intervalo de tempo é repetição, que nós chamamos de frequência. E é medido por segundo, tá? 10 Hz é 10 ciclos por segundo e assim sucessivamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.